Você já acordou com aquela sensação de vazio no peito, como se algo importante estivesse faltando na sua vida, mas você não soubesse exatamente o quê? Já se perguntou por que essa tristeza profunda insiste em visitá-lo, mesmo quando tudo parece estar bem na superfície? E se eu te dissesse que essa dor que você sente não é um sinal de fraqueza, mas sim o chamado mais sagrado da sua alma? Eu sei que pode soar estranho no início. Vivemos numa sociedade que nos ensina a fugir da tristeza, a medicá-la, a distraí-la com entretenimento ou trabalho. Mas Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, tinha uma visão completamente diferente sobre esses sentimentos que tanto nos incomodam. Para Jung, a tristeza e o vazio existencial não são doenças a serem curadas. Eles são mensageiros. São sinais da alma indicando que é hora de uma transformação profunda, um renascimento, uma mudança de direção que pode levar você a uma vida completamente nova. Se você está assistindo a este vídeo, provavelmente já sentiu esses sinais. Talvez você seja uma daquelas pessoas que sempre se sentiu um pouco diferente, como se não se encaixasse completamente no mundo ao seu redor. Talvez você tenha uma sensibilidade maior para captar coisas que outros não veem. E talvez, só talvez, você seja uma dessas almas escolhidas para uma jornada mais profunda de autoconhecimento. Ignorar esses sinais pode significar viver uma vida inteira na superfície, sempre com a sensação de que algo está faltando. Mas compreendê-los pode ser a chave para descobrir seu verdadeiro propósito, encontrar paz interior e viver com autenticidade. Neste vídeo, vamos explorar juntos os principais sinais que sua alma está enviando através da tristeza e do vazio. Você vai descobrir por que esses sentimentos são, na verdade, bússolas internas, guiando você de volta à sua essência mais profunda. Se isso já está ressoando com você, se você sente que esta pode ser uma peça importante do quebra-cabeças da sua vida, se inscreva agora no canal para continuarmos essa jornada de autoconhecimento juntos. Sua alma está pedindo por isso. Vamos começar explorando o primeiro sinal que sua tristeza pode estar enviando. 1. A tristeza como bússola espiritual. O primeiro sinal que precisamos compreender é talvez o mais importante. Sua tristeza não é um defeito. Ela é uma bússola espiritual, apontando para o que está fora de alinhamento dentro de você. Carl Jung observou algo profundamente revelador ao longo de suas décadas, mergulhado no universo da psique humana. Ele percebeu que as pessoas mais sensíveis, aquelas que se entristeciam com mais facilidade, eram também as mais conectadas com as dimensões invisíveis da alma. Pessoas que não conseguiam se acomodar com a superficialidade da vida, que sentiam um desconforto constante ao viverem longe de sua verdade interior. Imagine uma cena. Alguém acorda num dia aparentemente comum. Lá fora, o céu está claro. A rotina segue normalmente e tudo parece estar no lugar. Mas por dentro, uma nuvem cinzenta encobre tudo. Não há motivo aparente, mas há um desconforto, uma saudade de algo que não se sabe nomear, uma tristeza silenciosa que insiste em se fazer presente. Essa pessoa tenta ignorar, afasta o pensamento, se ocupa com tarefas, liga a televisão, mas nada silencia o que pulsa por dentro. Essa é a dor de uma alma que está tentando se comunicar. A tristeza profunda que surge aparentemente do nada é, muitas vezes, o eco da alma gritando por autenticidade. É o sinal de que algo precisa mudar. Como se dissesse, este papel que você está desempenhando não é seu. Esta vida que você está vivendo não é a que eu vim experimentar. Jung chamava esse momento de a noite escura da alma, um processo intenso e por vezes solitário, onde tudo aquilo que é falso começa a desmoronar para dar espaço ao nascimento do verdadeiro eu. É como o casulo que parece ser um fim, mas na verdade é o ventre silencioso onde a borboleta se forma.
Há quem tente fugir dessa tristeza correndo para distrações, preenchendo a vida com barulhos externos na tentativa de abafar o chamado interior. Mas ela sempre retorna. E quanto mais ignorada, mais profunda ela se torna. Essa tristeza aparece quando você está se afastando do seu propósito, quando está moldando sua vida para agradar os outros, para se encaixar em estruturas que não têm nada a ver com sua essência. Ela é como um sistema interno de alarme que dispara quando você se trai. Talvez você já tenha vivido isso. Acordar um dia e sentir que está dentro de uma história que não é sua. Como se estivesse encenando um roteiro que foi escrito por expectativas alheias. Um emprego que não nutre, um relacionamento que não conecta, uma rotina que esvazia. E então vem ela, a tristeza. Mas não se engane, ela não vem para te paralisar. Ela vem para te despertar. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho de retorno à sua essência. Um processo que exige coragem, porque ele convida você a romper com máscaras, papéis sociais e crenças que não servem mais. Mas também é um caminho de profunda libertação. Por isso, da próxima vez que essa tristeza silenciosa se manifestar, em vez de perguntar o que há de errado comigo, talvez seja mais sábio perguntar: o que minha alma está tentando me mostrar? Sua tristeza não é inimiga. Ela é sua guia, sua protetora, sua bússola. Compartilhe nos comentários. Você já percebeu que sua tristeza surge, especialmente nos momentos em que está vivendo contra sua verdadeira natureza? Como ela se manifesta para você? 2. O vazio como espaço sagrado. O segundo sinal que sua alma está enviando é ainda mais sutil, mas igualmente poderoso. O vazio que você sente não é ausência. É um espaço sagrado sendo preparado para algo novo. No pensamento de Carl Jung, esse vazio não representa falha, mas sim transição. Há um conceito profundo dentro da tradição junguiana chamado vas hermeticum, o vaso hermético. A ideia por trás disso é simples, mas profunda. Antes que qualquer processo real de transformação interior possa acontecer, é necessário que a psique seja esvaziada. A mente e a alma precisam ser limpas das identificações ultrapassadas, das crenças limitantes e das estruturas emocionais obsoletas. É como tentar colocar água pura em uma xícara que ainda está cheia de resíduos. Antes, é preciso esvaziar, limpar, criar espaço. Com a alma, ocorre da mesma forma. Esse vazio que muitas pessoas interpretam como depressão ou perda de sentido, na verdade, pode ser um esvaziamento sagrado, um movimento interno que remove gradualmente aquilo que não serve mais, para que algo novo, mais alinhado e mais autêntico possa emergir. Jung observou, em seus estudos e atendimentos, que os indivíduos que atravessavam esses momentos de profundo vazio interior frequentemente emergiam com maior clareza de propósito e renovação de identidade. Esses períodos podem parecer desconcertantes. Você pode sentir que perdeu o interesse pelas coisas que antes o motivavam. Relações antigas perdem o brilho, atividades antes prazerosas tornam-se mecânicas e a vida parece ter perdido o sentido. No entanto, esse desinteresse é muitas vezes um sinal de que a alma está redirecionando sua energia. O velho está morrendo para que o novo possa nascer. Esse vazio, longe de ser um erro ou uma falha, é um portal iniciático. Ele representa o intervalo entre quem você foi e quem está prestes a se tornar. É uma fase de incubação interior, uma gestação psíquica. Assim como o útero acolhe silenciosamente a formação de uma nova vida, sua alma acolhe, nesse vazio, o surgimento de uma nova versão de si mesmo. Os antigos chamavam isso de nada criativo, um estado fértil em que tudo parece em suspensão, mas onde forças profundas estão trabalhando em silêncio. É a quietude antes do movimento, o recolhimento antes da expansão, a semente plantada na escuridão da terra antes de romper e florescer. O problema é que a sociedade moderna nos ensinou a temer o vazio.
a evitá-lo, a preenchê-lo de qualquer maneira, com estímulos, com distrações, com compromissos, com consumo. A ideia de não saber para onde estamos indo, de não sentir motivação ou direção, é vista como algo patológico, quando na verdade pode ser profundamente espiritual. A chave está em aprender a habitar esse espaço com consciência e reverência, entendendo que ele é necessário. Resistir ao vazio é resistir à própria renovação interior. Acolhê-lo, por outro lado, é permitir que ele cumpra sua função. Abrir espaço para uma nova missão, uma nova versão de você mesmo, mais verdadeira, mais conectada, mais desperta. Por isso, se você está vivendo um momento assim, onde tudo parece parado, sem direção, sem cor, entenda, isso não é o fim. Isso é o intervalo entre atos. É a preparação silenciosa antes de algo novo começar. E se você está se conectando com esses sinais e quer entender ainda mais profundamente o seu chamado, lembre-se que no meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos, eu exploro isso em detalhes. É um guia para te ajudar nessa jornada de reconhecimento dos sinais da alma. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. 3. A sensibilidade como dom espiritual. O terceiro sinal que precisamos explorar é sua sensibilidade exacerbada. Essa capacidade que você tem de sentir tudo de forma mais intensa do que a maioria das pessoas. Talvez você tenha crescido ouvindo que era sensível demais, dramático demais, intenso demais. Talvez tenha aprendido aos poucos a pedir desculpas por sentir profundamente, a esconder sua emoção, a baixar o volume da sua alma para caber no silêncio emocional dos outros. Mas Carl Jung via isso de forma completamente diferente. Para ele, a hipersensibilidade não era um defeito, mas um dom espiritual. Era a marca daqueles que foram chamados para carregar luz em tempos de escuridão. Ele chamava esses seres de portadores da luz, almas cuja missão é servir de ponte entre o mundo físico e os planos mais sutis da existência. Imagine uma criança que entra em um ambiente e imediatamente percebe a tensão no ar, mesmo quando todos estão sorrindo. Ela sente que algo está fora do lugar, mesmo sem entender exatamente o que. Ao longo da vida, esse dom continua. Ela sente o que os outros não dizem, percebe quando alguém está triste mesmo sem chorar, capta a energia dos lugares como se estivesse ouvindo vozes silenciosas. Isso não é loucura, isso é sensibilidade espiritual. Se você fosse um rádio, sua sensibilidade seria como uma antena refinada, capaz de captar frequências que os outros sequer sabem que existem. Você não está quebrado. Está sintonizado, e é justamente essa sintonia elevada que te torna mais vulnerável e ao mesmo tempo mais poderoso. Essa sensibilidade, no entanto, tem um custo. Ela dói. Muitas vezes você desejou poder desligá-la. Quis não se importar tanto, não sentir tanto, não carregar tanto peso que nem era seu. Já quis trocar a profundidade por leveza, a intensidade por superficialidade. Só para por um instante respirar sem se afogar naquilo que sente. Mas é nesse ponto que a virada acontece. Sua sensibilidade não é uma fraqueza, é um chamado, um sinal de que você veio ao mundo com uma missão que exige mais percepção, mais empatia, mais conexão. Você não está aqui para ser indiferente, você está aqui para tocar o invisível e transformar o visível. Pessoas com essa sensibilidade refinada costumam seguir caminhos de cura. Tornam-se artistas que expressam o que outros não conseguem dizer. Tornam-se terapeutas que escutam o que está nas entrelinhas. Tornam-se líderes espirituais, ativistas, cuidadores da alma humana. Elas canalizam sua dor e sua visão para construir pontes entre corações. Sua sensibilidade é sua superpotência disfarçada de vulnerabilidade. Sim, ela te faz sentir mais a dor, mas também te permite sentir mais o amor, a beleza, o milagre escondido nas pequenas coisas. Ela te oferece acesso a dimensões da vida que passam despercebidas para quem vive anestesiado.
Pessoas sensíveis muitas vezes vivem como se estivessem em uma frequência à parte. Percebem detalhes que escapam aos olhos comuns. Sentem as estações mudarem antes das folhas caírem. Detectam mentiras antes que sejam ditas. Sofrem mais, mas também amam mais, criam mais, enxergam mais fundo. E é justamente por isso que você sente que não se encaixa. Porque você não veio para se encaixar. Veio para despertar. Veio para ser farol onde a maioria ainda tateia no escuro. Compartilhe nos comentários em que momentos da sua vida você mais sentiu essa diferença na sua sensibilidade. Como isso tem se manifestado para você. 4. O desejo de fuga, como chamado para casa. O quarto sinal que vamos explorar é esse desejo recorrente de fugir de tudo, aquela vontade de abandonar sua vida atual, mudar completamente de ambiente, de identidade, de rotina. Uma ânsia por recomeçar em outro lugar, como outra pessoa, como se a vida que você está vivendo não fosse realmente sua. Muitas pessoas se sentem culpadas por esses pensamentos. Associam esse impulso à ingratidão, à fraqueza emocional ou mesmo à falta de maturidade. Mas Carl Jung tinha uma visão completamente diferente. Para ele, esses impulsos de fuga não indicam desajuste psicológico, mas sim um sinal da alma em busca de reconexão com sua essência mais profunda. Segundo Jung, o desejo de fuga não significa necessariamente uma vontade literal de mudar de cidade ou país. Ele é, acima de tudo, simbólico. Trata-se da alma clamando para voltar à sua casa interior. Um estado de ser mais autêntico, mais alinhado com seu propósito de vida. Quando a alma sente que você está distante de sua verdadeira natureza, ela cria esse desconforto, essa inquietação que se manifesta como desejo de fugir. É como se houvesse uma memória arquetípica em seu interior, uma lembrança inconsciente de quem você realmente é e do que veio fazer aqui. Mesmo que você nunca tenha experimentado essa versão mais autêntica de si, existe uma espécie de saudade do que ainda não foi vivido. Jung chamava isso de nostalgia cósmica, uma saudade da verdadeira identidade, do verdadeiro caminho, da verdadeira casa. Quando você imagina largar tudo, mudar de vida, se afastar de tudo o que conhece, muitas vezes está inconscientemente tentando escapar de uma realidade que não reflete seu eu verdadeiro. Mas essa fuga não é apenas externa. Em muitos casos, ela aponta para a necessidade urgente de uma transformação interna, uma mudança na forma como você se percebe, se posiciona e se expressa no mundo. Jung observou que quando as pessoas ouviam esse chamado e começavam a se mover na direção de uma vida mais autêntica, o desejo de fuga diminuía. Isso acontecia não porque elas haviam escapado fisicamente, mas porque encontraram o caminho de volta para si mesmas. O sentimento de deslocamento perdia força à medida que a vida externa começava a refletir mais fielmente a verdade interna. Essa sensação de estar fora de lugar, de viver uma existência que não corresponde à sua alma, não é delírio, é percepção profunda. É um alerta interno de que sua vida atual pode estar em desacordo com sua missão, com seus valores e com sua essência espiritual. Às vezes, a mudança necessária será prática e concreta. Um novo trabalho, novos vínculos, novas escolhas. Outras vezes, será completamente interna, uma nova forma de pensar, de sentir, de ser. Mas em todos os casos, o impulso de fuga não deve ser ignorado. Ele não é fraqueza, é um sinal de que existe uma vida mais verdadeira esperando para ser vivida. 5. A solidão como portal para a conexão verdadeira. O quinto sinal que sua alma está enviando através da tristeza é a solidão profunda. Não aquela solidão superficial de estar fisicamente sozinho, mas aquela solidão existencial de se sentir desconectado mesmo no meio de uma multidão. Você já se sentiu completamente sozinho numa festa cheia de gente?
Já experimentou aquela sensação de estar cercado de pessoas, mas sentindo que nenhuma delas realmente te enxerga ou te compreende? Jung entendia essa solidão de forma muito específica. Para ele, ela não era apenas um sentimento desconfortável, mas um estado de preparação para conexões mais profundas e autênticas. Pense assim: sua alma está recusando conexões superficiais porque ela sabe que você foi feito para algo mais profundo. É como se ela estivesse dizendo: não vamos perder tempo com relacionamentos vazios. Você merece e precisa de conexões que toquem sua essência. Essa solidão seletiva da alma é, na verdade, um mecanismo de proteção. Ela te isola das influências que poderiam te desviar do seu caminho verdadeiro, criando um espaço sagrado onde você pode ouvir sua própria voz interior sem interferências. Jung chamava isso de solidão fértil, um estado necessário para o desenvolvimento da individualidade autêntica. É nessa solidão que você aprende quem você realmente é, não quem os outros esperam ou precisam que você seja. Muitas pessoas têm tanto medo dessa solidão que se atolam em relacionamentos superficiais, grupos sociais que não fazem sentido para elas, atividades que não nutrem sua alma, qualquer coisa para não enfrentar o vazio aparente de estar sozinho. Mas e se essa solidão fosse, na verdade, um convite? Um convite para desenvolver a mais importante de todas as conexões, a conexão consigo mesmo? Quando você aprende a habitar sua própria companhia com amor e aceitação, algo mágico acontece. Você para de buscar nos outros aquilo que só pode vir de dentro. E, paradoxalmente, é exatamente quando você para de buscar desesperadamente por conexão que as conexões verdadeiras começam a aparecer. Sua alma está te preparando para relacionamentos mais profundos, mais autênticos, mais alinhados com quem você realmente é. Mas primeiro, ela precisa que você encontre sua própria base, sua própria verdade, sua própria completude. Você já percebeu como sua alma parece rejeitar automaticamente pessoas em situações que não estão no mesmo nível de profundidade que você busca? Conte nos comentários. Como você tem lidado com essa solidão? Você já descobriu algum presente oculto nela? 6. A insatisfação crônica como combustível da evolução. O sexto sinal que vamos explorar é aquela insatisfação crônica que parece te acompanhar, mesmo quando você alcança objetivos que sempre desejou. Você já teve a experiência de lutar muito por algo, uma promoção, um relacionamento, uma conquista pessoal, e depois, quando finalmente conseguiu, sentir um vazio estranho, como se pensasse: é só isso? Era isso que eu queria tanto? Nossa sociedade tende a patologizar essa insatisfação constante. Nos dizem que é depressão, que é nunca estar satisfeito, que é ingratidão, mas Jung tinha uma visão completamente diferente sobre isso. Para ele, essa insatisfação crônica era um dos sinais mais claros de que alguém possuía o que ele chamava de impulso para a individuação. Uma força interna que constantemente nos empurra em direção ao nosso potencial mais elevado. É como se sua alma fosse um GPS espiritual que nunca para de recalcular a rota. Cada vez que você se acomoda em um nível de desenvolvimento, ela sussurra: tem mais. Você pode ir mais longe. Isso ainda não é tudo o que você pode ser. Essa insatisfação não é defeito, é design. Ela é o combustível da sua evolução espiritual. É o que te impede de estagnar, de se conformar com o medíocre, de aceitar uma vida menor do que aquela para a qual você foi destinado. Pense nas pessoas ao seu redor que parecem completamente satisfeitas com vidas superficiais. Elas não sentem essa inquietação constante, essa fome por algo mais profundo, e isso pode parecer mais confortável, mais fácil, mas você é diferente. Sua alma tem fome de infinito. Ela foi programada para crescer, para expandir, para transcender constantemente os limites do que você achava possível. Jung observou que as pessoas com essa insatisfação sagrada frequentemente se tornavam pioneiras em suas áreas.
visionárias, catalisadoras de mudança. Elas simplesmente não conseguiam se conformar com o status quo, porque suas almas sabiam que havia possibilidades maiores. Sua insatisfação é sua bússola evolutiva. Quando você se sente inquieto, entediado, como se estivesse desperdiçando seu tempo ou talento, sua alma está dizendo: é hora de subir para o próximo nível. O truque é aprender a honrar essa insatisfação sem se deixar consumir por ela. É usá-la como combustível para a ação consciente, não como fonte de autopunição. Você reconhece essa fome constante por crescimento, por expansão, por experiências mais profundas e significativas? 7. Os sonhos como mensageiros da transformação. O sétimo sinal que sua alma envia através da tristeza e do vazio são os sonhos. Não apenas aqueles que você tem durante o sono, mas também os sonhos despertos que te visitam nos momentos de melancolia. Jung revolucionou nossa compreensão dos sonhos. Para ele, eles não eram apenas processamento aleatório de informações, mas mensagens diretas do inconsciente, guias para a transformação pessoal. Quando você está passando por períodos de tristeza profunda, já reparou como seus sonhos se tornam mais vívidos, mais simbólicos, mais carregados de significado? É como se sua alma aproveitasse esses momentos de vulnerabilidade emocional para falar com você de forma mais direta. Às vezes, são sonhos literais sobre mudanças que precisam acontecer na sua vida. Outras vezes, são sonhos simbólicos. Você se vê voando, mergulhando em águas profundas, caminhando por paisagens desconhecidas, encontrando figuras misteriosas que lhe entregam mensagens importantes. E então, há os sonhos despertos, aquelas fantasias que te visitam quando você está triste ou em momentos de transição. Você se vê vivendo uma vida completamente diferente, sendo uma pessoa diferente, em um lugar diferente, fazendo coisas que nunca fez. Nossa mente racional tende a descartar esses sonhos como escapismo ou fantasia improdutiva. Mas Jung nos ensinou que eles são, na verdade, vislumbres de possibilidades futuras, sementes de transformação sendo plantadas em nossa consciência. Sua alma usa os sonhos para te mostrar quem você pode se tornar, que vida você pode viver, que potenciais existem dentro de você esperando para serem desenvolvidos. O interessante é que Jung descobriu um padrão. As pessoas que prestavam atenção em seus sonhos e procuravam compreender suas mensagens conseguiam navegar pelas transições da vida com muito mais clareza e propósito. Seus sonhos são como mapas do tesouro desenhados pela sua própria sabedoria interior. Eles te mostram onde estão enterrados os aspectos não desenvolvidos da sua personalidade, que talentos dormentes precisam ser despertados, que mudanças necessárias estão esperando para acontecer. Você tem prestado atenção nos seus sonhos? Eles têm se tornado mais intensos durante os períodos de tristeza ou transição. Que mensagem sua alma pode estar tentando te transmitir através deles? Deixe nos comentários algum sonho marcante que você teve durante um período de transformação. Às vezes, compartilhar pode ajudar outras pessoas a compreender seus próprios sinais. Espero que você esteja vendo sua tristeza e seu vazio com olhos completamente novos agora. O que exploramos hoje não é apenas teoria psicológica. É um mapa prático para compreender os sinais que sua alma está constantemente enviando. Sua tristeza não é um problema a ser resolvido, mas uma linguagem a ser compreendida. Seu vazio não é uma ausência a ser preenchida desesperadamente, mas um espaço sagrado a ser honrado. Cada momento de melancolia, cada sensação de deslocamento, cada impulso de fuga, cada período de solidão, todos eles são cartas de amor da sua alma, te convidando para uma vida mais autêntica e significativa. Carl Jung
Passou a vida inteira estudando essas mensagens da psique profunda e o que ele descobriu pode transformar completamente sua relação com seus próprios sentimentos. Você não está quebrado. Você não está doente. Você está sendo chamado. Chamado para quê? Para ser quem você realmente é, para viver a vida que sua alma desenhou para você antes mesmo de você nascer. Para cumprir o propósito único que só você pode cumprir neste mundo. Sua sensibilidade é um dom. Sua insatisfação é combustível para a evolução. Sua solidão é preparação para conexões mais profundas. Seus sonhos são mapas para o futuro. E sua tristeza é a voz da sua alma pedindo uma nova vida. Você não está sozinho nessa jornada. Existe uma comunidade invisível de pessoas que, como você, estão aprendendo a ouvir e honrar os sinais da alma. Pessoas que escolheram a profundidade em vez da superficialidade, a autenticidade em vez da conformidade, o crescimento em vez da estagnação. E se você sentiu esse chamado e quer se aprofundar ainda mais na sua jornada como escolhido, eu te convido a conhecer meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Nele, eu exploro em detalhes como reconhecer e responder aos sinais da alma, como navegar pelo processo de individuação e como transformar sua sensibilidade em superpotência. O link para baixar está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se este vídeo tocou sua alma, se você se reconheceu nessas palavras, não esqueça de dar um like. Isso me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo que pode transformar vidas. E se inscreva no canal, porque esta é apenas uma das muitas jornadas de autoconhecimento que vamos fazer juntos. Compartilhe nos comentários qual desses sinais mais ressoou com você. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para se sentir menos sozinha em sua própria jornada. Lembre-se, sua tristeza não é o fim da história. Ela é o convite para o início de uma nova vida. Uma vida mais verdadeira, mais autêntica, mais alinhada com quem você realmente é. Sua alma está chamando. É hora de responder.